E hoje a gente vai falar sobre como a criança aprende, certo? Porque assim, existem muita... A gente trabalha, né? Claro que tem gente que trabalha só com adolescentes, com adultos e tal, mas a maioria a gente pega as crianças. E a criança, ela tem uma... Digamos assim, o cérebro dela é uma esponja para aprendizagem, né? Ela tá sempre aprendendo. Nós estamos sempre em processo de aprendizagem, nós seres humanos, tá? A gente vai estar sempre aprendendo, né? E acho que é muito importante a gente ter isso, não só com esse sentido de humildade, mas no sentido mesmo de que realmente todas as experiências que a gente passa pela nossa vida, né, de coisas que a gente vive, são as coisas que vão ficando que a gente vai aprendendo. A gente tá sempre aprendendo, né? Então, mas a gente entender como é que funciona esse processo de entendimento da aprendizagem da criança é muito importante. Quais os meios, quais são as vias que a gente consegue acessar isso, é muito importante para que a gente consiga fazer, não só com que a criança aprenda efetivamente, né, mas para que ela aprenda efetivamente a gente consiga organizar a nossa aula. Então, como que eu planejo a minha aula, como que eu organizo aquilo que eu tô fazendo para que a criança efetivamente aprenda, tá? Então, a gente vai pensar primeiramente em duas coisas bem importantes, que são para que a criança aprenda, a gente precisa basicamente de duas coisas. A primeira delas é um processo imitativo, tá? A gente tem no nosso cérebro uma coisa chamada neurônios espelho. O que fazem os tais dos neurônios espelhos? Vocês já devem ter escutado falar nisso, né? Existem várias pesquisas que os chimpanzés também apresentam um pouco dessas questões dos neurônios espelho, tá? Mas os neurônios espelhos no ser humano, o que ele faz? Ele faz com que a gente tenda a se comportar, a imitar o comportamento social, porque nós somos seres sociais. E com isso a gente vai tendo as nossas aprendizagens. Então, por exemplo, por que a gente boceja, né, quando a gente está com sono, né? Você está num ambiente, você pode até não estar com sono, mas alguém bocejou e a gente diz assim, esse bocejo é contagioso, né? Daqui a pouco tá todo mundo bocejando, por causa dos neurônios espelhos, né? Então é ele que vê isso e faz com que a gente tenda a imitar esse comportamento, tá? Então, para que haja aprendizagem, precisa haver imitação, certo? Quem costuma fazer isso de uma maneira bem orgânica são os nossos neurônios espelhos, mas a gente precisa também mostrar as coisas para que os alunos imitem, então, para que as crianças imitem. Então, se a gente for parar para pensar, as nossas aulas de dança, que ela é totalmente visual, né? Você faz uma coisa, né? Você dá um modelo e a criança imita, né? E ali você tá fazendo o primeiro processo, né, dessa questão da aprendizagem, que é através da imitação, tá? Crianças que têm desenvolvimento atípico, por exemplo, como crianças com autismo, crianças com síndrome de Down, crianças com algumas outras tipos de desenvolvimento, né, deficiência intelectual, enfim, elas vão ter mais dificuldade nessas questões imitativas e por isso elas têm mais dificuldade na questão de aprendizagem, tá? Um dia a gente pode falar só sobre alunos de inclusão, para vocês saberem como lidar dentro das aulas de dança, mas de uma maneira geral a gente aprende a partir da imitação. Então, vocês podem perceber que quando vocês têm uma turma de crianças muito pequenininhas, ali com 2 aninhos, né, aquelas bem picurruchinhas mesmo que elas chegam, elas têm mais dificuldade de imitar a gente. Elas até imitam, mas o tempo de latência, o tempo entre eu fazer o movimento e elas conseguirem fazer esse movimento e me imitar junto comigo, ele é mais demorado, né? Por quê? Porque a criança ainda está aprendendo esse processo. Por mais que ela queira imitar o convívio social, ela tende a imitar o convívio social da faixa etária dela, né? Então, por que acontece? Isso explica algumas coisas. Por que acontece quando a gente tem uma criança, tá todo mundo adaptado na turma, tem uma criança que entrou nova e a mãe entrou dentro da nossa sala de aula. Aí todas as outras crianças querem a mãe também, né? Justamente por isso, porque é um comportamento social. Opa! O que o cérebro da criança diz pra ela, né? Se a mãe da fulana entrou aqui dentro, é porque preciso da segurança da minha mãe aqui dentro também, né? Então eu tendo a me comportar da mesma forma, tá? Mas voltando nos processos de aprendizagem, o que é muito importante? É importante a gente entender que para que a criança
aprenda, ela precisa passar por esses processos imitativos. Então, a gente fazer coisas, né, que a criança precise, num primeiro momento, imitar a gente, é muito bacana, tá? Então, você pegou uma criança pequena, você vai fazer coisas imitativas mesmo, tá? Brincadeira de imitar. E a gente pode trabalhar com essa questão da imitação, não só de imitar o que a gente está fazendo, mas delas imitarem uma outra, de brincarem de repente daquela brincadeira que é bacana, né, com coisinhas de dança. Aí a gente já tá com as crianças um pouquinho maiores, ali de chefe, tipo de chefe manda, né? O chefe mandou bater na cabeça, chefe mandou bater palma, chefe mandou mexer a cabeça, chefe mandou descer e subir. O chefe, né? Essas coisas assim, porque você tá trabalhando esses processos imitativos. E junto com o processo imitativo, você tá trabalhando outra coisa, que é muito importante e que a gente trabalha direto nas nossas aulas, e a gente precisa aproveitar isso para fazer com que os conceitos e a aprendizagem da nossa técnica se efetive, que são as vivências. Para que a gente aprenda, a gente precisa conseguir imitar e a gente precisa vivenciar as coisas, principalmente se a gente vivencia as coisas no nosso corpo. Então, aquilo que a gente ouvia muito quando a gente estava em aula, que a gente era bailarino, vocês devem ter escutado isso do professor de vocês. Não adianta você ficar me olhando fazer. Você precisa fazer, é real, gente. Você precisa fazer, você precisa experimentar no seu corpo, você precisa passar por aquela experiência para que você realmente efetive aquilo e para que seu corpo assuma aquilo, tá? Então, esses dois pilares são onde a gente precisa se basear em todas as coisas que a gente vai fazer, né? Então, assim, quando a gente tá ali trabalhando, pensando nas crianças pequenas, a gente precisa pensar nisso. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso proporcionar experiências para que elas vivenciem no corpo, eu preciso proporcionar experiências de momentos imitativos. A minha aula pode ser toda só ela ficar imitando o tempo inteiro? Não. Por quê? Porque eu também preciso desenvolver outras coisas nessa criança, né? A imitação é importante? Mas a aula não é cópia, tá? Isso é uma coisa que às vezes a gente não se dá conta, né? A gente acaba tendo as crianças muito pequenas ali, a gente vai fazendo e a gente, além daquilo que eu já conversei aqui na aula passada, acho que foi quando eu falei de professor, né? Da gente ficar fazendo aula o tempo inteiro e se desgastando demais, além da gente se desgastar muito naquele momento em que a gente tá ali dando aula, fazendo aula o tempo inteiro, você perde duas coisas importantes, que é você poder tá passando pelas alunas, você tá podendo dar atenção individual, poder fazer correções, né? E você desenvolver uma outra capacidade que é muito importante nesse momento, que é a questão de memória, de trabalho, né? Memória sequencial do que eu preciso fazer ali, que a gente precisa desenvolver para tudo que a gente faz na vida, e as nossas aulas ajudam muito com isso. Tá? Então, além de um grau de independência, né? Porque a partir do momento de autonomia, porque a partir do momento em que a criança consegue sozinha executar uma sequência, um movimento, ou um exercício que eu passei para ela, a gente tá gerando também uma questão de autonomia. E as crianças precisam cada vez mais se tornar mais autônomas, diferente dos animais, né? Nós nascemos, a nossa espécie nasce e a gente precisa por muito tempo que alguém faça as coisas pela gente. A gente demora muito pra gente adquirir autonomia, né? E aí eu tô falando desde o caminhar, né? Tem outras espécies que nascem, os filhotes nascem e já saem caminhando. A gente não. Então, é bem importante a gente pensar nisso também, tá? Então, não confundir. A criança aprende imitando. Então tá, então agora eu vou fazer a aula toda junto com ela e ela vai ficar copiando de mim o tempo inteiro. Não é isso que acontece, tá? Você precisa trabalhar os momentos imitativos, mas você também precisa trabalhar os momentos em que em que você vai gerar autonomia na criança e que você vai gerar que ela consiga fazer, então, essas questões de memória de trabalho, e aí depois aos pouquinhos a gente vai trabalhando com memória de longo prazo, a gente vai trabalhar com automatização de movimento, para que realmente haja aprendizagem. Porque se ela só ficar imitando, tá? Digamos assim, que a imitação é o primeiro passo para aprender. Mas se eu só ficar na imitação, o meu cérebro não absorve aquilo como aprendizagem, tá? Então a gente precisa trabalhar aí outras questões para que realmente se efetive, tá bom?
Então, o que eu queria trazer além disso, tá? Então, para que a criança aprenda, ela precisa da imitação, ela precisa das experiências vividas no corpo, tá? E aí a gente vai usar outros recursos para trazer essas experiências, essas vivências para o corpo, tá? E ela vai precisar de ativação do sistema límbico, ou seja, de gerar emoção no momento da aprendizagem para que a aprendizagem se efetive, certo? Então a gente precisa desse conjunto de coisas. Mas como que a gente pode fazer isso para que as crianças aprendam nas nossas aulas de dança, tá, gente? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa pensar, depois que eu sei disso, né, depois que eu me conscientizei dessas questões de aprendizagem, eu preciso trabalhar com uma coisa chamada progressão pedagógica, tá? A criança, ela vai ter alguns tipos de abordagem que eu vou ter que caminhar, que eu vou ter que conduzir para que ela vá, tá? Através das quais eu vou conseguir fazer com que ela aprenda, tá? Como é que ela vai aprender? Então, que abordagens são essas? Dentro de uma... O que é uma progressão pedagógica, tá? A gente às vezes pula um pouco por cima disso, às vezes a gente se embaralha um pouco nessa questão de progressão pedagógica, tá? Mas uma progressão pedagógica, ela nada mais é do que a sequência, tá? Pelas quais eu vou passar para chegar num objetivo, né? Então eu preciso fazer uma progressão de uma maneira pedagógica, né? De uma maneira didática e pedagógica para que a criança consiga aprender, tá? Para que a aprendizagem, né? A sequência desse aprendizado. Como é que se dá essa sequência de aprendizagem, certo? Então eu preciso pensar em duas questões de progressão, tá? Eu preciso pensar numa progressão pedagógica de unidade, ou seja, de ano, né? Então, para este ano, qual a progressão que eu quero, né? Para isso eu preciso traçar objetivos. Então, eu vou ter que ter um objetivo, objetivos mais gerais, que são os objetivos que eu quero alcançar ao longo de um ano, né? E aí, se a gente for fazer aqui toda uma questão de progressão pedagógica e de conteúdo, de seleção de conteúdo de uma escola, a gente pode pensar em todos os anos que essa aluna vai ficar lá dentro dessa escola, mas eu posso pensar numa progressão pedagógica de ano, daquele ano, né? Eu posso pensar numa coisa mais a médio prazo, por exemplo, de mês ou de semestre, né? E eu tenho que pensar numa progressão pedagógica, ou seja, no objetivo daquela minha aula. E o que eu quero chegar no final dessa minha aula? Então, quais são as coisas que eu preciso trilhar antes para que eu alcance esse objetivo? E isso é muito importante, porque isso vai fazer toda a diferença na aprendizagem da criança. Porque quando a gente chega numa sala de aula e começa a dar aula simplesmente assim, eu vou dar, sei lá, tem que ter plié, né? Então eu vou dar plié. Tem que ter algum girinho, eu vou dar um giro. Tem que ter uma parte de alongamento, eu vou dar um alongamento. Mas essas coisas não estão interconectadas, elas não têm um objetivo pelo qual elas vão acontecer, elas são apenas exercícios vazios. Quando eu tenho uma ligação entre as coisas, entre as partes da minha aula, e que essas coisas estão ligadas com uma coisa maior, que é, sei lá, um bimestre, um trimestre, um semestre, que estão ligadas com um plano maior do meu ano, né? Eu sei o que eu estou fazendo e as coisas passam a ter um porquê de serem feitas, né? Então, eu acredito muito que a gente precisa realmente pensar muito nessas questões de progressão pedagógica para que a gente consiga enxergar ver os objetivos e saber por que e como a gente está trabalhando aquilo. E quais são as formas que a gente pode trabalhar cada uma dessas coisas. Então, vamos lá. A gente tem algumas abordagens diferentes, tá? Que a gente pode utilizar para ensinar os nossos passos, para que as crianças aprendam os passos de dança, certo? Então, assim, vamos lá, começando. A gente tem uma abordagem que se chama abordagem dedutiva. O que vem a ser uma abordagem dedutiva? A abordagem dedutiva é quando eu vou do geral para o particular. O que é isso? Por exemplo, quando eu peço para uma criança simplesmente, quando eu preciso, por exemplo, ensinar um giro,
Gente, se eu pegar uma criança pequena e começar a mostrar pra ela, olha, você faz assim, você para, aí você vira a cabeça pra cá, você vira o ombro pra lá, você faz assim. Ninguém gira assim, gente. Agora, se você olhar pra uma criança e disser pra ela assim, ó, dá um giro, né? Faz assim. Ela faz. Ela gira, ela vai, ela se entrega. E aí, aos poucos, você vai trabalhando pro particular. Você vai lapidando, digamos assim, aquele giro, você vai arrumando, aí você vai ensinando a cabeça, aí você vai ensinando que tem o braço, aí você vai colocar, né, uma forma nesse giro, né, até que um dia aí você fez lá um piquet sustenido, aí você fez um piquetura, aí você vai fazer uma pirueta, aí você vai para né, você vai fazer um chenê, você vai fazer uma pirueta, e troquei um pouco a ordem de progressão, mas você vai ir do geral pro particular. Porque se você começa isso muito trancado, não sai. O mesmo acontece com os saltos. Se você começar a olhar para uma criança e dizer para ela que, você, olha, saltar é assim, você faz um demi-plié, daí você vai saltar, daí parará. Uma criança de 2, 3 anos, ela não vai saltar. Agora, se você disser assim, vamos lá, todo mundo pulando que nem um coelhinho, você não explica muito como faz, as crianças saem pulando. E aí, depois, você vai lapidando essa técnica. Você vai trabalhando os demi-pliés, você vai trabalhando esse esticar o pé, você vai trabalhar a impulsão, você vai trabalhar uma série de outras habilidades. Né? Então isso é ir numa abordagem dedutiva, que você vai do geral pro particular, tá? Outro exemplo de coisas, os saltos de uma maneira geral a gente tende a ensinar melhor quando a gente ensina assim, a partir de uma abordagem dedutiva. As crianças aprendem mais facilmente, né? Dessa forma. Então, por exemplo, o que é uma coisa super importante da gente ensinar, tá? Antes da gente começar a ensinar os passos muito fechados, os saltos muito fechados. Então, o que é importante? Que a criança, primeira coisa, a gente entender quais são os tipos de salto que existem, né? Então, vamos lá. Quais são os tipos de salto que existem, gente? A gente tem tipos de saltos, de 2 para 2 pés, certo? Quando eu salto assim, ó, de 2 para 2 pés. Eu também tenho um outro tipo de salto que é de um pé para o outro. Quando eu tô num pé e salto pro outro, ok? Aí eu vou ter também um salto de 2 para 1 pé. Eu saio com os 2 pés e quando eu caio no chão, eu caio com um pé só. Então eu tenho um salto de 2 para 1 pé. Normalmente, tá? Aí eu tenho o salto de 1 para 2 pés, certo? Basicamente são esses os tipos de saltos que a gente tem. De 2 para 2 pés, de um pé para o outro, de 2 para 1 pé e de 1 para 2 pés. O que eu preciso trabalhar com as crianças? Esses saltos. De uma maneira solta, de uma maneira livre, de uma maneira para que elas entendam essas diferenciações de saltos primeiro. Para que depois eu vou lapidando e transformando isso em passos de dança. Mas primeiro eu tenho que ter desenvolvido essas habilidades, desses entendimentos de como são os saltos. E isso só acontece, vai lá e salta, né? Então, por exemplo, vamos lá. Salto de 2 para 2 pés. Quais saltos, né? Pular que nem um coelhinho. Pular de uma toquinha para outra, né? Coloca lá uns bambolês e você vai saltando de uma toquinha para outra. Essas coisas que vocês fazem, que a gente faz sempre assim com saltos, eu vou falar porque eu já vi muitas vezes a gente querer trazer uma coisa bonita que as crianças gostam e tal. Sempre que você vai fazer coisas assim, ó, que salta em cima, a sua marcação precisa ser vazada no meio. O que eu quero dizer com isso? Não dá, por exemplo, tem uns disquinhos que eu vejo muito que se usa às vezes para marcar o lugar, né? Os discos de EVA. Você faz um disco de EVA, uma flor de EVA, ou sei lá, uma borboleta, ou enfim, né?
Você não pode fazer com que a criança salte de um para o outro em cima desse tipo de coisa, porque normalmente esse tipo de material ele escorrega. E você vem vindo de um salto. Então, você precisa sempre ter o meio do seu material vazado, entenderam agora o que eu quis dizer com meio vazado? Então, tem que ser tipo um bambolê, ou então uma marcação com fita no chão, ou então eu até posso ter uma flor, mas o miolo da minha flor tem que ser grande o suficiente para que a criança caia dentro e ser vazado, para que ela não escorregue, tá? Porque a gente precisa às vezes cuidar disso também. Então salto de 2 para 2 pés é isso, né? Então você pode trabalhar dessas formas, a criança pulando, né, pela sala. E o que a gente tem depois, né, como refinamento da técnica de salto de 2 para 2 pés? A gente vai ter todos os tanlevés de primeira, né, todos os tanlevés de posições fechadas. Então, o tanlevé ou o sauté, né, tem gente que chama de sauté, né, tanlevé, dos pés paralelos, os tanlevés ou sautés, né, de primeira posição, os tanlevés de segunda posição, todos esses são saltos de 2 para 2 pés, tá? Ou sautés, né, enfim, tá? Outro salto de 2 para 2 pés, só que ele abre e fecha, o échappé. O échappé sauté, você sai de 2 pés e cai em 2 pés. Você sai de 2 pés e cai em 2 pés. Ele é um salto sempre de 2 para 2 pés. Só que aqui você tem um mecanismo de abrir e fechar a perna, tá? Então, mas tudo isso, né, você tá trabalhando de 2 para 2. Então, como que eu faço agora um salto de um pé para o outro? Quais saltos que a gente tem que são de um pé para o outro? Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer saltinhos, né, da criança só ir saltando algum obstáculo, né? Eu tô num pé e salto pro outro, ó. Tô num pé e salto pro outro, tô num pé e salto pro outro. Que salto é esse, gente? Tô num pé e salto pro outro. Eu boto alguma coisa, um obstáculo aqui no meio pra eu pular por cima. Uma poça d'água, alguma coisa. Alguém arrisca aí dizer que salto é esse? O que isso vai virar depois? Ó, um grand jeté, tá? Então, ele é um salto de um pé para outro pé, né? Eu lanço uma perna e caio sobre a outra, né? Então, eu posso ir trabalhando isso. Então, pular as pocinhas de água, né? Você pode colocar uma corda no meio e pular de um lado para o outro. Você pode pular de ladinho, você pode pular de frente. Então, você precisa fazer esses salticos de um para o outro pé, certo? Que são para que depois você vá aprimorando e vai trazendo. Existem milhares de saltos de um para o outro pé que a gente vai utilizar depois trabalhando com a técnica. Mas você precisa desse entendimento, tá, gente? E aí, depois, a gente vai ter saltos de 2 para 1 pé. Uma brincadeira que a gente utiliza, saltos de 2 para 1 pé. Uma brincadeira que todo mundo deve ter feito quando era criança. Amarelinha, gente. Brincar de amarelinha, fazer amarelinha é a gente pular de 2 para 1 pé e de 1 para 2 pés. Certo? Então, a gente precisa ir fazendo essas atividades com as crianças dentro da nossa sala de aula, né? Para que elas vão fazendo esses entendimentos. Então, primeiro, faça isso sem forma. Faça isso do geral para o particular. Faça isso de uma forma com uma abordagem que a gente chama de abordagem dedutiva, certo? E aí tem milhares de coisas que vocês podem fazer, né? Quais são os exemplos de saltos que depois a gente utiliza de 2 para 1 pé? O se sont ouvert. Se sont ouvert é um passo que a gente faz de 2 para 1 pé, certo? E um passo que a gente faz de 1 para 2 pés. O assemblée é um salto de 1 para 2 pés, né? Porque você tá ali, você salta um e cai com os dois, certo? Então, alguns passos que a gente vai utilizar, tá? Então, mas você foi sempre do geral pro particular. Para saltos e para giros é bem mais fácil você começar assim. A criança vai ter um entendimento melhor
de como fazer isso, tá? Aí a gente vai ter depois, né, desse tipo de abordagem, tá? Essa é uma abordagem, ela é muito de causa e efeito, né? Que você faz e vê ali o que aconteceu. A gente vai ter a abordagem que a gente chama de indutiva, né? Para que a criança consiga aprender. Então, como é que eu vou fazer com que essa criança aprenda? Através da abordagem indutiva. O que é abordagem indutiva? Se a abordagem dedutiva eu ia do geral para o particular, na abordagem indutiva eu vou do particular para o geral. Eu faço as coisas por partes, tá? E essa aqui é uma das questões que a gente precisa mais se preocupar, mais observar nas nossas, quando a gente vai montar as nossas progressões, quando a gente vai montar os nossos planejamentos, sejam esses planejamentos de ano, sejam esses planejamentos de semestre, sejam planejamentos mensais e sejam os planejamentos de aula, tá? Por quê? Porque a maioria das coisas a gente ensina através disso aqui. São todos aqueles conteúdos em que eu tenho, digamos assim, que pré-requisitos, né, para que eles aconteçam. Então, por exemplo, se eu for ensinar um pas de basque, vamos pensar o que é um pas de basque, gente. Um pas de basque, ele é uma junção de vários outros passos. Eu uso o pas de basque, vou usar o pas de basque como exemplo porque ele é bem fácil da gente enxergar, tá? Então, o que eu tenho no pas de basque? No pas de basque, eu vou ter... Eu sei que a gente não vai ensinar pas de basque para criança pequenininha, tá? Mas só pra gente ter esse entendimento do que é essa abordagem indutiva. Depois eu trago exemplos para vocês, pra gente trabalhar com as pequenas. Então, o que é um pas de basque? O pas de basque eu tenho a criança fazendo o quê? Vamos lá. Um tandi com fondue, um demi-ronde, uma glissade, um chassé. Então, um chassé à terre. Se eu não tiver ensinado todos esses passos para a criança antes, ela não vai fazer um pas de basque. Não tem como eu chegar no pas de basque sem ter passado por tudo isso, tá? Então, vamos lá. Vamos pensar agora numa coisa para as crianças menores, né? Nessa abordagem indutiva, que eu tô indo do particular pro geral, né? Eu tô indo das partes pro geral. Então, o que eu vou fazer? Eu, por exemplo, quero ensinar um braço. Eu quero que a criança consiga sustentar o braço aqui em segunda posição, ou aqui em quinta ou terceira, depende aí do método que vocês usam. Quero que ela tenha força para esse braço. Aí eu chego na aula e a primeira coisa que eu faço com essa criança é dizer para ela ficar com o braço. Ah, fica aí, ó, com o teu braço, tá? A criança precisa adquirir força para ficar com o braço na posição. Eu não tenho como fazer com que essa criança fique com esse braço na posição se ela não adquirir força antes. O que eu preciso trabalhar com essa criança? Aí é uma questão agora de habilidade física. O que eu preciso trabalhar com essa criança antes para que ela tenha força no braço? Ou paralelo para que ela vá adquirindo força no braço? Essa criança, para ter força no braço, ela vai precisar trabalhar como? Tá? Agora eu tô falando lá dos pequenininhos. O que ela vai precisar trabalhar? Ela vai ter que engatinhar. Porque quando a gente caminha de gatinho no chão, a gente tá trabalhando força do braço. Ela vai ter que andar, algumas pessoas chamam de elefante, outras pessoas chamam de montanha, outras pessoas chamam... Vai ter que, né, andar lá com as mãozinhas no chão, as perninhas esticadas. Porque eu também tô trabalhando força. Eu posso, de repente, colocar essa criança e brincar com ela com algumas coisas de força nos braços, colocou lá as mãozinhas no chão, tô com as perninhas bem esticadinhas atrás, levanta uma perninha, um penché, tá? Bem entre aspas, tá? Levanta uma perninha, desceu, levanta outra perninha, desceu. Eu tô trabalhando o quê? Força no braço. E aí, quando eu for pedir pro braço ficar lá em segunda, pro braço sustentar lá na quinta ou na terceira, né? Ou pro braço ficar na primeira redondo com força, a gente precisa de sustentação aqui. Eu trabalhei essa habilidade, esse pré-requisito físico antes, tá? Então,
a gente vai precisar de algumas coisas como pré-requisito para outras. E é isso que na abordagem indutiva a gente precisa enxergar. Então, quando a gente faz um planejamento das coisas, a gente precisa avaliar tudo que a gente precisa antes. Por exemplo, né, se eu for trabalhar quero trabalhar um retirê, tá? Como é que eu vou fazer para trabalhar um retirê? Eu vou trabalhar o retirê para ele ser bem feitinho, né? Ele tem que passar pelo que antes? Ele precisa passar pelo cupê. Então, eu antes preciso, né? Precisa passar lá. Então, eu antes vou fazer cupê, desceu, cupê, desceu, para depois eu puxar lá para cima. Cupê, tá, gente? Não sur le coup de pied, só o cupê levanta, certo? Então, é muito importante que a gente consiga entender isso, tá? E enxergar essas abordagens, tá? A Luciane tá perguntando aqui, crianças a partir dos 5 anos, tá? O que, né? Como que a gente pode fazer os ensinamentos? O que eu vejo, tá, Luciane? Eu vejo assim, ó, que as crianças, a gente quando vai fazer um planejamento, o que eu fizer pra mim, talvez não seja o mesmo pra você. Talvez não seja o mesmo para uma outra pessoa, porque um planejamento, ele depende de uma série de fatores. Mas, de uma maneira geral, tá? Eu preciso entender o que as crianças de 5 anos já têm condições de fazer, né? Motoramente falando, né? E as questões de entendimento. Né? Então, o que a gente pode trabalhar para uma criança que tenha 5 anos de idade? O que eu já consigo trabalhar aqui? Eu posso trabalhar, por exemplo, já comecei aqui a trabalhar uns tandis, não tem problema nenhum, né? Eu já posso ir trabalhando com elas a questão do pamachê, só que para fazer um tandi, o que eu preciso? Pensem aí, o que eu preciso que a criança entenda para que eu possa fazer um tandi? Eu preciso que a criança primeiro tenha trabalhado aquela coisinha dos pés, né? Então, vou fazer um tandi. Eu preciso primeiro ter trabalhado o pé esticado, meia ponta, né? Dedinhos, flex, dedinhos, esticou. Dedinhos, flex, dedinhos, esticou, né? Então, estica o pé, né? Estica os dedinhos. A criança tem que ter feito muito isso antes, tem que ter enxergado o seu pé, para que depois ela consiga estender esta perninha, tá? E aí eu vejo que as pessoas às vezes colocam, né, aí empurra uma coisinha e tal. Beleza, mas existe uma maneira da gente conseguir ensinar, de a gente ensinar tandi, por exemplo, né, e aí numa progressão, onde a gente pode fazer isso deitado no chão. Então você deita a criança na parede, você deita a criança no chão, tá? Com os pezinhos encostadinhos na parede, com os pezinhos paralelos lá encostadinhos na parede. E aí você coloca a criança para fazer um tandi de van com os pés paralelos ali na parede. Então você vai fazer meia ponta, esticou, meia ponta, desceu, passando o pezinho na parede. Faz com uma perna, depois faz com a outra perna. E você, antes de você levantar e fazer isso de pé, tá? Por quê? Porque é mais fácil de eu fazer. Entendem o que é a progressão? É eu ir do que é mais fácil, das partes, e eu ir aumentando isso, né? Então, assim, a gente vai trabalhando as coisas que a gente vai juntar depois, certo? O mesmo vai acontecer, por exemplo, com o échappé sauté, né? O échappé sauté, eu primeiro tenho que ter trabalhado bastante isso bastante télévé em primeira posição, separado de bastante télévé em segunda posição, né? Pra que depois eu possa unir isso, porque nada mais é do que a união dos dois, né? Então eu vou do abre e do fecha, certo? Então assim a gente pode ir, a gente podia ficar aqui, porque assim o conteúdo é uma coisa imensa, tá? Conteúdo agora, quando eu tô falando, é seleção de conteúdo, é uma coisa imensa, mas a gente já vai falar sobre como selecionar isso, tá? Um dia a gente pode fazer aqui uma live só de conteúdo das habilidades motoras de uma determinada faixa etária, tá?
tá? Mas continuando assim, o que a gente vai então fazer? Sempre nessa abordagem indutiva a gente vai passar disso aí, a gente vai sair do particular pro geral, né? Eu vou dar as partes, quais são as partes que eu preciso para que a criança aprenda determinado movimento, para que a criança aprenda determinada atividade, né? E aí eu preciso entender o que eu preciso não só de passos, mas de habilidade física. O que eu tenho que ter desenvolvido? Por exemplo, não adianta eu querer que a criança fique sustentando uma perna à la seconde por 8 tempos se eu não trabalhei nada que dê força para essa perna antes. Então a gente precisa trabalhar isso primeiro. Não adianta eu querer fazer baterias, né? Eu ensinar milhões de baterias, né? Para o aluno, tá? Se antes desse monte de baterias eu não trabalhei impulsão, porque eu preciso estar saltando muito alto para que eu consiga fazer as baterias, né? Eu preciso ter feito muito tandi, fecha, né? Tandi, cruza, né? Para que eu consiga trabalhar essas baterias. Eu tenho que ter colocado a criança deitada no chão, troca, abrir, né? Troca, abriu, troca, abriu. Eu tenho que ter feito outras coisas antes de chegar lá, tá? Então, assim, essa abordagem que a gente chama de abordagem indutiva, que é quando a gente vai das partes, né? Vai pelas partes, pensando nas partes, certo? Aí a gente vai ter um outro tipo de abordagem que a gente chama de abordagem analógica ou comparativa, que é quando a gente compara uma coisa a outra. Quando o mecanismo de alguma coisa é o mesmo de uma outra, né? Então, às vezes a gente tem algumas, né? A gente passa por alguma situação, né? Por algum passo, por algum movimento que é o mesmo processo de um outro, né? Então eu posso fazer essas comparações. Você precisa buscar essas comparações e trazer para o seu aluno essas comparações. Então o que é importante é que nesses momentos você se dê conta e traga isso. E você não precisa necessariamente trazer isso só de passos de dança. Por exemplo, né, aquelas imagens que às vezes a gente escuta pro fondue. Lembra que o fondue ele é uma coisa que vem e que vai, ele não tem uma perna antes e outra depois, né? Então a gente fala sempre, vocês já devem ter escutado os professores de vocês dizerem isso, né? Quando vocês fazem aula, vocês mesmos usam é como se fosse um chiclete, ou como se fosse um elástico. Você tá fazendo um comparativo com uma outra coisa que a criança conhece, que você conhece, que o aluno conhece, que te dá aquela mesma sensação daquele movimento. Ou você vai... A cabeça de giro ela é sempre a mesma, independente do giro que você estiver fazendo, né? Às vezes você vai usar até um ombro, né? Você vai fazer só uma virada, né? Um fouetté à terre, você vai fazer a mesma jogada de ombro que você faz para fazer uma pirueta. Então você pode utilizar isso como um tipo de abordagem para que a criança consiga aprender, para que os alunos consigam aprender, certo? E aí isso a gente chama, né, usem essas comparações, o que eu comparo para que as pessoas aprendam, certo? Uma outra questão que eu queria entrar aqui hoje, já falamos um pouquinho aí dos tipos de abordagem, né, que eu acho que... E aí vai muito da gente fazer análise, gente, é super difícil isso, tá? De realmente eu pegar aquilo tudo e eu pensar, aí eu quero ensinar tal coisa, o que eu preciso ensinar antes, né, para chegar nisso? Ou não, eu não preciso, eu vou partir de uma abordagem dedutiva, eu vou jogar e vou ver o que acontece. E por isso que a gente tem que ter planejamento. Quando eu falo de planejamento, eu não tô eu preciso planejar as atividades que eu vou fazer. Não, você precisa planejar o conteúdo que você vai trabalhar. E aí, dentro daquele conteúdo, você vai usar estratégias, você vai usar recursos, né, que são, né, o método que você vai utilizar, a metodologia que você vai utilizar para trabalhar aquele conteúdo. Tá? Então, assim,
Para que a criança efetivamente aprenda, a gente precisa planejar tudo isso, porque senão esse processo de ensino-aprendizagem não acontece e não se efetiva, tá? Não adianta, porque assim, tem um teórico das questões de ensino-aprendizagem, né? A gente tem vários teóricos, e eles todos se complementam, tá? Eles não se derrubam. As pessoas têm essa mania de achar, né, que as teorias se derrubam. Elas não se derrubam, elas se complementam, né? Você tem coisas boas, né? Você tem um tipo de pensamento, são linhas de abordagens, né? Então tem Vygotsky, tá? Ele trabalha muito com essa questão de que a gente tem um substrato biológico, né, para aprender, né? Então, que é isso ali que a gente fala, que a gente precisa, né, experienciar, que através da imitação, a gente tem algumas coisas que estão dentro da gente, né? A gente vem meio que pré-programado, digamos assim, para aprendizagem, mas a gente precisa que o meio, né? A gente precisa de mediação, que é isso que é a teoria do Vygotsky, né? Ele diz que a gente tem uma zona de desenvolvimento, né, que é onde a gente tá, e aí a gente tem uma zona aqui no meio, né, até onde a gente pode chegar, que ele chama de zona de desenvolvimento proximal. Então, como que eu faço, né, quem media? Então, todo o processo de aprendizagem, ele vai se dar muito pela nossa responsabilidade como mediador desse processo de ensino, né, de ensino e aprendizagem. Então, a gente precisa saber o que a gente está fazendo para que a gente consiga alcançar o objetivo, tá? E a gente, às vezes, se preocupa muito em o que eu vou fazer ali e não enxerga isso tudo como um todo, tá? E quais são os objetivos que a gente quer traçar, tá? E para isso, depende de uma série de coisas. Então, eu vou falar um pouquinho agora para você sobre o escalonamento do ensino. O que seria escalonamento? Escalonamento vem de escalonar, né? Da gente encontrar aí os degraus, né? Como que a gente pode fazer isso? De que jeito a gente pode fazer isso? Primeira coisa que a gente precisa pensar para fazer esse escalonamento do nosso ensino, para que as crianças efetivamente aprendam, é a gente descobrir, a gente pensar, né, nos passos e nas suas dificuldades. Então, qual é a dificuldade? Por exemplo, eu vou querer que essa criança aprenda um tanlier. Um tanlier é um passo que a gente pode já lá com os menorzinhos, já pode estar trabalhando, tá? Ó, a Luciane perguntou ali, né, das crianças a partir de 5 anos, por exemplo, o tanlier. O que eu preciso para ensinar um tanlier? Um tanlier, ela se conta. Quais são os passos que estão dentro desse tanlier? Eu já tenho que ter ensinado essa abertura dos pés. Então, a criança precisa saber fazer andeor. Você não tem como fazer o tanlier, certo? Ponto 1, andeor. Então, eu tenho que ter trabalhado andeor de alguma forma, né? Eu tenho que ter trabalhado abre e fecha. Pra gente trabalhar andeor com as crianças pequenas, gente, é muito difícil você pedir no primeiro momento pra ela abrir as duas perninhas. Você pode trabalhar aos pouquinhos. Abre o pezinho, fecha o pezinho, abre o pezinho, fecha o pezinho, abre e fecha, abriu e fechou, agora os dois, fechou e abriu e fechou. Você pode fazer isso em pé, gente, isso aqui que eu tô fazendo é em pé, tá? Você não precisa fazer a criança abrir de uma vez só, porque que acontece? Daí elas abrem o pé, querem abrir o pé lá na orelha, né? Elas querem virar assim total, daí elas dobram o joelho, não conseguem esticar nunca mais, solta a barriga pra frente, já era, gente. Então eu preciso fazer com que isso seja bem tranquilo. Você pode fazer isso, porque quando você abre um pé só, você não vai fazer aquela abertura assim, você vai abrir o que você consegue, né? E você vai trabalhando os seus pouquinhos, aí você vai trabalhando o entendimento de andeor, né? Pra que a criança... Então vamos lá, tanlier, voltamos pra ele. Pro tanlier eu preciso que a criança já tenha aprendido, né, a ficar com o pezinho em primeira posição, né, ou seja, trabalhar um pouquinho de andeor. Eu tenho que, essa criança tem que conseguir fazer um tandi, né, ela tem que conseguir fazer um demi-plié em segunda posição, ela tem que conseguir transferir o peso de uma perna para outra, né, e fechar, é isso é um tanlier, certo? Se eu ainda for trabalhar com braço, eu preciso que essa criança
aprenda a fazer uma segunda posição, uma primeira se eu for usar ali no meio, uma segunda. Digamos que o seu braço seja só isso, tá? Então, o que eu tenho que ter trabalhado antes para que essa criança, o que eu vou ter que fazer antes para que essa criança aprenda a fazer um tanlier à la seconde? Né? Se eu quero que o objetivo seja lá, daqui a 2, 3 meses ela fazer um tanlier à la seconde, eu preciso que essa criança tenha passado por tudo isso. Então eu vou ter que ter trabalhado essas coisas de fazer a primeira posição, eu vou ter que ter trabalhado o demi-plié em segunda posição, tá? Em algum momento eu vou ter que ter trabalhado o demi-plié em segunda posição. Por quê? Porque senão essa criança vai abrir essa perna dessa largura assim, vai fazer aquela segunda posição imensa e eu não vou conseguir fazer um demi-plié lá e nunca mais ela transfere o peso de uma perna para outra. Então, antes de eu fazer o tanlier, o que eu posso trabalhar com essas crianças, né? Eu já fiz o tandi, né? Ela aprendeu a fazer o tandi devant lá, sentadinha na parede, deitadinha lá no chão com o pezinho na parede. Aí depois eu vou ter feito isso, eu abri, digamos que eu já trabalhei o andeor, eu vou fazer o mesmo exercício que eu fiz paralelo, eu vou fazer andeor em primeira posição, lá ainda com o pezinho passando na parede. E aí faço em pé. Aí depois eu faço isso à la seconde, certo? E aí depois eu faço isso em pé. Aí eu vou fazer isso e vou só transferir o peso. Troquei e fechei, sem o demi-plié, sem o tanlier, né? Só com o pezinho durinho, né? Eu posso só fazer, colocar as crianças de frente para baixo, de frente para o espelho, de frente para qualquer lugar, em segunda posição, né? E transfere o peso para cá e voltou. Transfere o peso para lá e voltou. Eu posso brincar com isso, né? Então, você trabalha primeiro com essas brincadeiras de transferência de peso, né? E aí depois você fez o demi-plié em segunda posição. Aí você junta tudo, certo? Mas se eu nunca tiver feito isso, qual é a maior dificuldade quando a gente ensina um tanlier? Passa um tanlier de segunda posição de à la seconde para os nossos alunos. Você fez até o tandi, ok. Pode ser que não esteja muito esticado, pode ser que o pé não tenha passado pela meia ponta no chão, pode ser que não tenha arrastado, mas o principal, gente, é o bumbum e a barriga foram lá para a conchinchina quando fizeram o demi-plié de segunda posição. E a gente às vezes faz isso. A gente não faz demi-plié de segunda posição e a gente quer ensinar tanlier. Não tem como. Então você precisa pensar em cada um dos seus passos, em cada um dos passos que você vai ensinar para você fazer essa progressão. Certo? E aí você pode fazer isso aula a aula, né? Você vem fazendo e na aula que você vai fazer, hoje é o dia. Você precisa passar por todas as etapas de novo, dentro da sua aula, para que você consiga fazer e você tenha um melhor resultado. A aprendizagem acontece melhor, gente, a criança consegue vivenciar porque ela vivenciou todas as etapas no corpo, tá? E aí ela imitou, ela passou por todo o processo e o seu resultado vai ser bem melhor, sabe? Bem mais produtivo, ok? Então esse escalonamento, né? O que é necessário para execução? E aí você precisa entender o que é necessário, não só de passos, tá, gente? Mas de habilidades físicas mesmo, né? Então, quais são as habilidades físicas que eu preciso treinar? Que tipo de condicionamento físico que eu preciso passar para esse meu aluno, para que ele consiga fazer determinado movimento, para que ele consiga fazer determinado passo. Então eu também vou precisar pensar nisso, certo? Aí eu vou, para que eu possa fazer essa seleção de conteúdo, que é disso que eu vou falar agora um pouquinho, tá? Pra gente poder selecionar conteúdo, como é que eu vou fazer isso, tá, gente? A gente vai precisar estabelecer alguns objetivos que são pertinentes. Então, meu objetivo de longo prazo, meu objetivo de médio prazo, meu objetivo de curto prazo, né? Meu objetivo imediato. Qual é o objetivo dessa minha aula? O que eu quero trabalhar aqui, tá? Digamos que nessa aula eu quero trabalhar um pas de chat. O que eu preciso para fazer um pas de chat?
Ou digamos que nessa minha aula eu queira trabalhar um Gran GT. Digamos que nessa, o que eu preciso para chegar nisso, tá? Ou nessa aula o meu objetivo vai ser trabalhar os balance. Eu preciso que elas façam um bom equilíbrio, que elas tenham um bom balance para que a gente possa girar daqui a 3 semanas. Porque eu preciso melhorar os giros delas. Então vocês precisam entender qual é o meu objetivo daquele momento. Qual é o objetivo que eu tenho com aquele exercício, com aquela atividade que eu tô fazendo, tá? E aí eu vou entrar numa questão que eu acho que é bem pertinente e bem importante, que é tudo pode ser feito de maneira usando estratégias e recursos, tá? Para que a gente possa chamar a atenção dos alunos. Só que eu preciso ter objetivo com isso. Eu preciso saber por que eu tô fazendo, tá? Então, por exemplo, você quer fazer, vou trabalhar com uma brincadeira de estátua. Eu vou fazer isso com um determinado objetivo. Qual é o meu objetivo com essa brincadeira? Meu objetivo é trabalhar controle inibitório. E eu quero trabalhar com que elas consigam ficar paradas com os 2 pés no chão e postura. Então eu tenho que fazer com que elas não se atirem no chão cada vez que parar a música. Eu tenho que fazer, entende? A brincadeira, aquilo que você levar para sua aula de lúdico, de brincar, de atividade, de qualquer atividade, precisa ter um objetivo. Tá? Não é só porque é bonitinho, não é só porque eu vi na revista, não é só porque alguém disse que era para fazer assim. Eu preciso ter um objetivo claro do porquê que eu tô trabalhando aquilo. Porque senão as coisas não têm por que existir, tá? Então, por exemplo, vamos lá. Um recurso que eu acho bacana das crianças trabalharem você pode pegar uma tampinha aí de pote de doce de leite, de geleia, sabe essas tampinhas plásticas, tá? E aí você pode fazer uma carinha, um rostinho feliz e colocar ali em cima, tá? E aí você coloca essas tampinhas no chão e pede para que o seu aluno leve essas tampinhas até o outro lado da sua sala. E você vai lá e faz por tandis, ó. Tandi, posê. Tandi, posê. E você vai levando essas tampinhas, você vai empurrando com os pés em primeira posição, fazendo os seus tandis posês e levando essas tampinhas até determinar, né, esses rostos felizes, ou uma florzinha, ou o que você quiser fazer, até um determinado local, certo? Tá. Qual é o meu objetivo com isso? O meu objetivo com isso é fazer com que elas consigam caminhar, né? Fazer essa caminhada passando os pés pela primeira posição. Então, eu não tô fazendo isso só porque eu quero que elas vão levando a tampinha até o outro lado, gente. O meu objetivo é com que elas consigam fazer uma caminhada, né? Arrastando o pé, fazendo uma transferência de peso e passando com o pé pela primeira posição. Porque se elas não passarem com o pé pelo chão na primeira posição, elas não vão conseguir empurrar a tampinha, né? Se esse pé passar solto, se esse pé vier com o joelho dobrado, se esse pé, entendem? Se esse pé não estiver arrastando pelo chão. Então, esse é o meu objetivo com essa atividade, tá? Então, assim, as atividades têm um objetivo, eu preciso saber por quê, né? Eu quero que a minha aluna passe por dentro de um túnel de gatinho. Por que que eu faço isso? Porque é legal e elas se divertem? Não, porque eu quero trabalhar o fortalecimento dos braços, porque eu quero trabalhar o fortalecimento dos punhos, tá? Por que que eu vou fazer com que a criança fique pulando pela sala de coelhinho? Ah, é só porque é bacana e é legal. Não, porque eu preciso que ela aprenda, a criança bem pequenininha, a saltar de 2 para 2 pés, tá?
E por que eu quero que ela salte de 2 para 2 pés? Né? Porque isso é uma habilidade importante que nos dá com um controle muscular, tá? O saltar, a criança bem pequena, gente, ela tende muito a fazer salticos, tá? Saltitos assim, ó, de um pezinho pro outro pezinho. Quando ela consegue saltar assim, ela já tá com um controle muscular, tá? Das suas pernas, da sua região dos esfíncteres, que faz com que nesse momento ela já esteja pronta para ser desfraldada. Então, quem trabalha com crianças bem pequenininhas, isso é um grande indício da gente enxergar quando a criança pode ser desfraldada ou não, tá? Então, assim, então a gente vai trabalhando essas habilidades. Então, isso tudo, eu tenho que saber por quê. Por que eu tô utilizando aquilo, sabe? E eu vejo muito assim, a gente utilizar, muita gente, enfim, né? Muito assim de, porque tem que ser lúdico, porque tem que ser, um dia eu vou fazer uma aula aqui só sobre lúdico, que eu acho que é uma coisa, um assunto também bem bacana. Por que precisa ser assim, sabe? Porque tem que ter objetivo, senão não adianta. Eu fazer porque eu achei bonitinho, eu fazer porque eu achei atividade legal, eu fazer porque elas se divertem, ok, é ótimo, eu quero que elas se divirtam, mas eu tenho que ter um objetivo com aquilo que eu tô ensinando, porque senão não tem aprendizagem. Se eu não souber qual é o objetivo, o que eu quero com aquilo, eu não vou corrigir nem reforçar aquilo que eu realmente preciso. E aí não vai ter aprendizagem, certo? Então, é importante que a gente tenha isso, que a gente faça essa seleção de conteúdo. Como é que eu vou selecionar o meu conteúdo, o meu planejamento do meu ano, do meu mês, do meu semestre, do meu mês, da minha aula, tá? Eu preciso sair desse macro para vir para esse micro, tá? Eu preciso sentar e realmente fazer um planejamento, certo? É muito difícil, tem algumas escolas que a gente chega para dar aula, para trabalhar, e que eles têm um planejamento que eles te entregam. Olha, isso aqui é o conteúdo, uma seleção de conteúdo, né? Isso aqui é o conteúdo que tem que ser trabalhado para essa faixa etária durante o ano todo, né? Aqui você tem o que você tem que trabalhar dentro desse semestre, aqui você... Mas é muito difícil, tá? É muito difícil isso existir, mas a gente precisa fazer. E eu preciso fazer isso porque tanto para eu adequar o conteúdo para, né, fazer essa boa divisão e adequar dentro da faixa etária, né, que a gente tem ali, quanto para que haja progressão de um ano para o outro, gente. Porque senão acontece da gente às vezes estar há 3 anos com o mesmo aluno, há 4 anos com aquela turma, e né, o aluno está nesse período todo, e às vezes o pai não vê evolução, tá? E a gente precisa ter muita ciência do que a gente tem que ter em cada ano. O que eu quero, que planejamento que eu vou dar aqui, tá? Então, como é que eu vou fazer a seleção de conteúdo, certo? Gente, o conteúdo que é dado, por exemplo, tá? Vou fazer aqui uma coisa bem técnica para vocês. Quando eu tava na minha graduação há 20 e tantos anos, de dança, eu fui estagiária, né? Eu fiz todo o meu período de estágio numa escola que é do governo, que forma bailarino, tá? O objetivo deles é formar bailarino, né? Essa escola foi criada para formar bailarino para uma determinada companhia de dança, que é do estado também, certo? Então, o que acontecia ali? Ali tinha uma seleção de conteúdo distribuída naqueles X anos que os alunos ficavam ali. Os alunos entravam na escola mais ou menos com 7 anos e saíam de lá mais ou menos com 16 anos. Então, em torno de 9 anos que eles ficavam ali dentro daquela instituição dançando, aprendendo a dançar, né? Se formando bailarino. Se eu pegar o conteúdo, né, de cada ano de lá e quiser levar para um outro ambiente, ele não vai funcionar. Por quê? Porque aquela instituição era uma instituição que formava bailarinos e que tinha uma carga horária de aula desde o preparatório, tá? De 5 aulas por semana, tá? No preparatório, né?
com cargas horárias menores que iam aumentando, né? Então, o preparatório tinha 1h15 de duração. E as outras, e aí aumentando até que as aulas tinham 2 horas de duração e cada vez os bailarinos tinham mais aula. É uma outra realidade. Aquela é a realidade daquele universo. Então, aquele conteúdo, ele consegue ser bem ensinado, bem aprendido naquele universo. Então, quando a gente faz seleção de conteúdo, a gente tem que levar em consideração o universo que a gente tá. E a gente precisa levar em consideração uma série de coisas. Não adianta eu pegar um dicionário, por exemplo, conteúdo de balé clássico. Não adianta eu pegar um dicionário de balé clássico, pegar tudo aquilo que tem ali naquele dicionário de balé clássico, aquele espaço, aquele monte de coisa, e simplesmente sair distribuindo. Por quê? Porque talvez a minha realidade não comporte aquilo ali. Talvez eu tenha que fazer adaptações, talvez eu tenha que... né? E principalmente para quem trabalha com baby class, com balé infantil, que a gente vai ali até os 6 anos, a gente vai ter coisas de lá que a gente já pode ir trabalhando, mas a gente precisa trabalhar outras habilidades, certo? A gente vai precisar trabalhar outras questões aqui, pertinentes à idade. Então, a gente precisa conhecer os nossos alunos, a gente precisa conhecer o desenvolvimento infantil, a gente precisa conhecer todo o desenvolvimento psicomotor das crianças para que a gente consiga selecionar que tipo de conteúdo a gente pode trabalhar com esses alunos, se a gente pode trabalhar com essas crianças, certo? Para que elas vão se desenvolver. Então, vamos lá. Seleção de conteúdo, como é que eu posso fazer isso, tá? Vou trazer alguns aspectos aqui para vocês, para a gente poder pensar. Então, a gente precisa de uma estrutura, né? Ela é um aspecto, uma estrutura lógica da matéria. Como que a gente consegue fazer uma estrutura, né, lógica daquele conteúdo que eu vou ter, né? Outra coisa, isso tem que ser lógico, gente. Então, estrutura lógica precisa de lógica, certo? Então, qual é a lógica? Eu não vou colocar, por exemplo, a pirueta antes de ensinar retiré. Porque não tem lógica, certo? Você precisa pensar nisso. Então, precisa de seleção de conteúdo, né? Preciso pensar nessa estruturação lógica. Eu preciso pensar também nas condições psicológicas dos meus alunos. Porque talvez tenham coisas que eles ainda não estejam, psicologicamente falando, preparados para fazer. Por mais que eles tenham... por mais que eu tenha o conteúdo. Então, o que o meu aluno, e aí por isso que eu falo das crianças pequenas, dali do baby e do balé infantil, quais são as habilidades, então, que fase de desenvolvimento psicomotor essas crianças estão, para que a gente possa ir trabalhando. Quais essas habilidades motoras que eu tenho que trabalhar com eles nessa faixa etária e o que eu posso fazer isso. E dentro de cada uma dessas habilidades, a gente vai tendo as outras divisões, né? Então, eu preciso ter esse conhecimento, tá? Eu comecei a dar aula, né? Muito cedo. Muito cedo mesmo. Eu comecei a dançar muito pequena, eu tinha uns 3 aninhos, né, quando eu comecei a fazer balé. Comecei a fazer balé em função de ter os pezinhos tortinhos, né, eu pisava com o pé caído assim, não pisava o minguinho no chão, né, e é uma coisa que a gente vê bastante nos nossos alunos isso. Não deixa cair, né, o peso no dedão, não deixa cair o peso no dedão. E isso era uma dificuldade que eu tinha de física mesmo, né? Tinha um tendão encurtado na minha virilha que fazia com que o meu pé caísse, o balé me ajudou muito. E aí eu comecei, né, a dar aula muito cedo, né? Quando eu comecei a dar aula, eu dava aulas, comecei dando aula em creches, né? E dando aula para as menininhas de escolinhas de educação infantil, né, de creches, e eram crianças pequenas, assim. E hoje eu olho e vejo o quanto isso às vezes acontece, né, porque a gente acha que é mais fácil, e na verdade é muito mais difícil dar aula para criança pequena, porque a gente precisa ter um conhecimento muito grande,
né? Eu aprendi muito passando por todas essas etapas, mas hoje já há muitos anos, né? Eu vejo o quanto a gente precisa ter porque você precisa ter esse conhecimento além da técnica de dança. Você precisa, principalmente com criança pequena, você precisa ter todo esse conhecimento desse desenvolvimento psicomotor, né? De todas essas habilidades e que fase cada uma que as crianças estão, né? Tanto motoramente como na parte delas de funções executivas e de entendimento do concreto, do abstrato, enfim, né? Você precisa ter muito conhecimento disso. Então você precisa saber, né? E outra questão que é muito importante são as necessidades socioculturais do seu público, das suas crianças. Porque assim, se eu dou aula de repente num projeto, né? Num projeto de crianças carentes, de crianças, enfim, né? O que essas crianças precisam? É isso que eu preciso pensar, né? Talvez o desenvolvimento que elas precisam, os estímulos que elas precisam, são diferentes de um outro ambiente cultural, né? Talvez as habilidades motoras que eu preciso desenvolver ali são diferentes. E diferentes, não tô dizendo que ali tem que ser mais nem que tem que ser menos, tá, gente? Só tô dizendo que tem que ser diferentes. Por exemplo, normalmente uma criança que vive num lugar que ela pode brincar na rua, que ela corre com o pé no chão, que ela rola, que ela cai, que ela não sei o quê, elas ficam elas têm muito mais questão de habilidade de motora, de entender esse corpo no chão, de passar com esse corpo, com esse pé no chão e tal, do que a criança que quase não brinca, né? Do que a criança que de repente tem uma estrutura de vida onde ela não vai pro parquinho, onde ela não brinca, onde ela não rola, onde ela não cai, onde ela fica mais tempo assistindo televisão, jogando videogame, brincando no tablet, né? E não usando esses brinquedos eletrônicos, né? Então essa criança vai ter mais dificuldade motora, vai ter mais dificuldade de ficar no pé só, porque ela não brincou de repente tanto de amarelinha, né? Porque ela não fez algumas outras coisas Então entendem o que eu quero dizer? Você precisa também avaliar isso. Qual é a necessidade, né? Qual é o ambiente sociocultural da onde tá isso, para daí eu selecionar o meu conteúdo, certo? E aí eu preciso, além de pensar nesses aspectos, eu preciso pensar na escola que eu tô, né? Se a escola é minha, quais são os meus objetivos? O que eu tenho aqui? O que eu quero, né? Como é que é o objetivo dessa minha escola? Eu quero que os alunos saiam daqui quando terminem esse meu percurso, eu quero que eles saiam e possam, de repente, fazer uma audição e irem dançar no New York City. É um tipo de conteúdo? Não, eu quero que eles aprendam bem, que eles, né, se desenvolvam, mas o meu objetivo não é esse, não é que eles se tornem os primeiros bailarinos do New York City. Beleza, o meu conteúdo talvez vai ser outro, tá? Aí eu preciso, além disso, né, para poder selecionar meu conteúdo, eu preciso pensar qual a carga horária que essas crianças vão ter de aula. Então, por exemplo, se eu tenho uma turma, isso vocês devem ver quem tem turmas assim, turma do mesmo nível, da mesma faixa etária, do mesmo nível, que tem uma turma que faz aula 2 vezes por semana e uma turma que faz aula 1 vez por semana. Gente, o conteúdo não pode ser o mesmo, né? Por quê? Porque eles não vão ter a mesma carga horária, então eu não vou conseguir passar a mesma coisa, as crianças não vão aprender com a mesma intensidade. Então isso eu também preciso levar em consideração. Quando eu vou fazer a minha seleção do meu conteúdo, eu preciso saber quanto tempo. Então, por exemplo, se eu pegar o preparatório, tá, daquela escola que eu falei pra vocês lá onde eu fiz o meu estágio, né, onde as crianças tinham aula de balé clássico 4 vezes por semana, com 1h15 de aula, e a quinta aula delas era de improvisação, ou seja, elas tinham aula 5 vezes por semana trabalhando o corpo, tá? Se eu quiser pegar aquele conteúdo do preparatório e trazer para um conteúdo, para uma outra escola, tá? Para um outro universo, tá?
de preparatório, onde as crianças têm aula 2 vezes por semana e essa aula tem 1 hora de duração, eu nunca vou conseguir fazer aquele conteúdo ser realmente aprendido por essas crianças. Por quê? Porque ele não está adequado para essas crianças. Então, entendam o que eu tô querendo dizer, que seleção de conteúdo ela é feita com uma série de coisas. Não adianta a gente querer pegar pronto. A gente precisa sentar e precisa pensar, né? Pensar no que eu vou fazer, o que eu vou ensinar para aquelas pessoas, certo? Levando em consideração todas essas coisas, tá? Então, a carga horária, enfim, e o número de alunos que eu vou ter também, né? Porque isso também vai fazer, ou pode fazer diferença. Outras questões que eu preciso pensar é nos alunos. Então, como que são os alunos que eu tenho? Esses alunos, se eu faço de repente por faixa etária, né? Não faço por nível, nos pequenos, né? Se eu fizer por faixa etária. Essas crianças já dançaram? Essas crianças não dançaram? Né? Então, isso eu também preciso levar em consideração na hora de eu realizar essa minha seleção de conteúdo. O que eu penso sobre as crianças pequenas, tá? O ideal, gente... Agora eu vou falar assim bem aqui pra gente, professor, tá? O ideal, as crianças pequenas, elas se modificam muito. A criança tem uma evolução, tanto motora quanto de entendimento. Quando elas são pequenas, e isso vai ali até os 7 anos, mais ou menos, que é quando a gente tem ali o início, mais de uma maturação maior ali das nossas funções executivas. Mas também falando agora na questão motora, as crianças, elas têm um desenvolvimento que ele é muito diferente de um ano para o outro. Então, o que acontece? Hoje, se você pegar uma criança de 2 anos, tá? Ela tem um tipo de entendimento, né? De maturação cerebral e de evolução motora. Muito diferente de uma criança de 3 anos. Que já é diferente de uma criança de 4 anos. Então, se a gente fosse pensar num mundo ideal, e eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, tá? Pensando no mundo ideal. O ideal seria que a gente tivesse a turminha das todas as crianças que estão com 2 fazendo 3 anos, né? De 2 para 3 anos, fosse uma turma. Todas as crianças que têm 3 fazendo 4 anos ser outra turma. Todas as crianças que têm 4 para 5 anos, outra turma. Todas as crianças que têm 5 para 6 anos, outra turma. Todas as crianças que têm 6 para 7 anos, outra turma, né? Isso seria o ideal. Só que isso não é possível, né? Na grande maioria dos casos, isso não é possível, né? Porque às vezes a gente não consegue formar uma turma assim, né? É o sonho, né? Mas a gente não consegue, porque você precisa conseguir ter os alunos, você precisa manter, então a gente acaba dando uma esticadinha, né? Essa esticada aí que a gente tem que dar nas turmas. Porque infelizmente, a gente não consegue. Isso seria o ideal, né? A Alana tá falando aqui, né? Como eu queria poder dividir as turmas assim. Seria ótimo, né, Alana? Seria o sonho, é o sonho de todo mundo, tá? Mas nem sempre é possível. Quando dá, façam, tá? Porque vale a pena, tá? Vocês vão ver que o que a gente consegue passar para as crianças é muito melhor. A nossa aula rende, né? O tipo de linguagem que a gente consegue usar para as crianças, porque muda. Mas é muito difícil, eu sei que é, né? Que a gente precisa unir ali, a gente precisa fazer com que essa faixa etária seja um pouco mais elástica, né? Então, às vezes, você vai ter turmas de crianças lá de 2 até 4, 5 anos juntas, né? Todas juntas numa mesma turma, tá? Então, o que a gente precisa pensar? Né? A gente precisa pensar que a gente vai ter que desenvolver todas essas crianças. Eu preciso desenvolver a que tem 2 e a que tem 5 na mesma sala de aula, com a mesma aula. Só que, dependendo do formato que eu fizer a minha aula, tem como, gente. E aí, você tem o outro desafio, eu já vou dar o exemplo de como fazer isso, tá? Você tem o outro desafio que é você tem, às vezes, a aluna que tá com 4 anos, que entrou com você com 2, e, de repente, chegou uma aluna nova naquela turma, que tem 3 anos. Só que ela é nova, ela nunca dançou. E aí, você começa a ouvir da mãe da aluna assim:
Pois é, porque a minha filha já tá há 2 anos, 3 anos dançando contigo. E agora entrou uma menina nova de 3 aninhos, ou seja, mais nova do que ela, que nunca dançou na vida. A minha filha vai regredir. Acontece ou não acontece? Acontece muito, tá? Por quê? Porque é a imagem que elas têm. E às vezes é a imagem que a gente passa, porque às vezes a gente volta. O que a gente precisa fazer? A gente está desenvolvendo habilidade motora aqui, gente. E uma coisa que é importante é eu conseguir enxergar o desenvolvimento de cada uma. E eu posso dar desafios diferentes para cada uma, gente. Eu não preciso dar tudo igual para todo mundo. Por exemplo, tá? Eu tô ensinando, tô trabalhando com elas caminharem pela sala, marchando, né? Ou seja, é uma iniciação aqui dos retirês paralelos para depois a gente poder fazer skip, certo? Que é bem pertinente aqui, a gente pode trabalhar nessa faixa etária, ok? Então, o que acontece nesse momento? E a criança que recém entrou não vai conseguir fazer? Claro que vai! Isso é caminhar. É eu trocar o peso de um pé pro outro, né? Caminhar não é isso? Né? Eu tô um peso, dou a passada, eu dou peso, dou a passada, eu dou peso, dou a passada, só que eu faço isso mais alto. Eu subo, dou a passada, eu subo, dou a passada, eu subo, dou a passada. Isso é caminhar, ok? O que vai acontecer com a criança que já tá fazendo há mais tempo? Ela vai fazer isso com muito mais qualidade. Ela vai conseguir fazer isso já com a pontinha do pé bem esticada. Ela já vai... E a criança que entrou ainda não, né? Então, a qualidade do movimento daquela criança que tá fazendo há mais tempo tá sendo cada vez melhor. E aí, o que eu posso fazer, de repente, de diferente para essa criança? Digamos que ela já tá começando... Ela já tem todo esse entendimento, eu posso dizer para ela, agora a prof vai querer que você faça assim. Em vez de você fazer com a mãozinha na cintura, você vai tentar fazer com o bracinho. Coloca um bracinho, depois outro bracinho, o bracinho e o outro bracinho, né? Ao contrário da perna, que é que nem caminhar, que é aquela coisa toda que a gente sabe que acontece. A que recém entrou, não vai fazer isso, vai botar a mão na cintura e vai fazendo. Então, você tem como dar uma coisinha, entende? Você tem como fazer diferenciação para os seus alunos, mesmo tendo essa coisa mais elástica e mesmo tendo alunos novos ingressando ali. E você tem como explicar isso para os pais. Olha, para sua filha. E quando você dá uma coisinha diferente, um desafio um pouquinho a mais, tá? Os que os pais enxergam, né? Ok. Aí tá tudo certo. Porque qual é a preocupação? Minha filha não vai evoluir. Essa tem que ser a sua preocupação também. Todas as crianças precisam evoluir. Só que você não vai poder voltar lá atrás. Mas você também não pode abandonar aquela coitadinha que chegou ali, que nunca fez aquilo na vida, né? E aí uma outra coisa que é bacana é você encontrar maneiras diferentes de você trabalhar a mesma coisa da base, que você não tem usado ainda. Porque aí você traz aquilo como sendo uma atividade nova, onde você está trabalhando a mesma coisa. Aquele aluno que já está com você há mais tempo, né? Trabalha aquilo, reforça aquilo, faz aquilo com mais qualidade técnica, né? Vai aprendendo realmente aquilo com mais técnica, né? Porque não vai me dizer que a criança já está fazendo aquilo perfeito, que ninguém precisa melhorar, porque, gente, a gente tem que melhorar a vida inteira, né? Sempre vai ter muita coisa, ainda mais quando se tratando aqui agora, pegando bem específico do balé clássico, né? Então, assim, a gente precisa ir encontrando essas formas, tá? De adequar o nosso trabalho. E é por isso que o plano de aula da fulaninha que dá aula lá naquela escola que eu falei pra vocês que eu estagiei na minha época, que é uma escola que forma bailarino, tá? Que ela é um curso técnico de formação de bailarino. Eu não posso pegar aquele plano de aula e querer aplicar na minha aula, porque a minha realidade é completamente diferente. Eu não posso pegar uma coisa pronta e querer usar, porque aquilo talvez não caiba no meu universo,
sabe? Tanto seleção de conteúdo, quanto planejamento de aula, a gente precisa aprender a pensar nisso. Eu vou trazer aqui e trago sempre para vocês um monte de estratégias, de coisas que eu uso, coisas que eu sei que dá certo, mas vocês precisam adequar isso ao universo de vocês. Vocês precisam adequar isso à realidade que vocês têm, tá? Porque isso é ser professor, né? Professor é olhar para o meu universo, é olhar para aquilo que eu tenho, né? E tendo muito repertório, né? Tendo muito conhecimento de muitas coisas, eu consegui adaptar aquilo para que aqueles meus alunos consigam ter uma aprendizagem melhor. Isso é ser professor, isto é dar aula, isto é pensar em dança, sabe? Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, que eu acompanho e tal, que não é da área da dança, que usa, não, é da área da educação apenas, que trabalha especificamente com alfabetização, e é uma pessoa que usa muito isso, é pensar a educação. E eu acho que a gente precisa pensar a dança, pensar o ensino da dança, né? E não fechar ele em caixinhas, né? Porque existem muitas possibilidades, só que a gente precisa ter bagagem, a gente precisa ter conhecimento e a gente precisa ter troca. E essas trocas só acontecem quando a gente vai se relacionando, né? Quando eu vou passando para vocês os conhecimentos que eu tenho, quando vocês vão me trazendo as situações de vocês, e é assim que a gente vai trocando e se enriquecendo e tendo bagagem para a gente poder fazer uns bons planejamentos, tá? Então vamos lá. O que a gente precisa fazer para tudo isso? A gente precisa se organizar e planejar essa seleção de conteúdo, tá, gente? Então, assim, a partir do momento em que eu tenho aquela realidade, né? Eu tenho aqueles meus alunos, eu tenho aquela realidade, e aí eu vou planejar o meu conteúdo, tá? E em cima desse planejamento de conteúdo, eu vou fazer a minha progressão pedagógica. E em cima dessa progressão pedagógica, eu vou ver quais são os recursos, e aí quando a gente fala de recursos, são recursos mesmo. O que eu vou precisar de recurso material para poder utilizar estratégias para que o meu aluno aprenda. Aprenda de que forma? Através da imitação, através das experiências vividas no corpo. A partir de quais abordagens? A partir de abordagem dedutiva, né? Lembram? Falei dos saltos, não esqueçam nunca, saltos, trabalhem sempre assim. Giro, trabalhe assim. Manda girar, depois você vai lapidando. Manda girar, depois você arruma a cabeça. Manda girar, depois você arruma braço. Manda girar e aos poucos você vai tirando inclusive o medo das pessoas girarem, né? Porque a gente recebe tanto não na vida, né? De pais, enfim, da sociedade de uma maneira geral, que às vezes a gente vai se travando, né? Às vezes as crianças têm até medo de girar. Não gira, porque você vai ficar tonto, vai cair. Gira pra descobrir como é que é o universo, sabe? A gente hoje tem muito isso, né? Muito do não, e isso vai acarretando nessa parte. E é por isso que a gente só conhece desenvolvimento psicomotor, pra gente conseguir entender nisso, quais são as habilidades motoras que a gente precisa desenvolver nessas crianças, tá? Então aí você fez, né? E aí você vai ter os seus recursos, e você precisa ter tudo planejado antes. Ah, então quer dizer que daí eu tenho tudo planejado antes, eu vou chegar lá, vou dar minha aulinha, vai dar tudo certo? Não. Você vai chegar lá e são pessoas, e às vezes as pessoas estão diferentes daquilo que você tinha imaginado. E aí você tem que ter criatividade suficiente para poder modificar aquilo que acontece naquele momento. Eu hoje estava falando com uma terapeuta amiga minha e estava vendo justamente essa questão de como a gente trata, né, enfim, os nossos pacientes, né? Eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga e tenho também, além da parte da dança, e o consultório, e trabalho com essas questões, muitas dessas questões motoras, né, de desenvolvimento motor, de diversos pacientes, que isso vai influenciar em várias coisas na vida deles. Mas a gente estava conversando justamente sobre isso, sobre que às vezes a gente planeja alguma coisa, né, e a criança chega pra gente e ela quer fazer outra, completamente diferente daquilo que a gente quer propor, né? E a gente precisa conseguir se adaptar.
mas você tem que encontrar a funcionalidade naquilo. Você tem que encontrar como que você consegue utilizar aquele brinquedo, né, aquilo que ela foi buscar, né, a seu favor, né? Então, por exemplo, digamos que eu tenha preparado uma aula toda para que as crianças façam sentadas, e naquele dia as crianças todas chegaram de, sei lá, eu com uma roupa especial que não dava para fazer, ficar se arrastando pelo chão. Eu vou ter que transformar minha aula, né? Ou as crianças estavam muito agitadas, né? Eu queria fazer uma coisa que precisava de muita concentração e elas estavam super agitadas. Então você vai ter que lançar mão de alguma coisa para conseguir acalmar aquelas crianças, para que depois você possa prosseguir com a sua aula, né? Ou você chega às vezes e elas começam a pedir, né? Ai, prof, vamos fazer isso. Ai, prof, vamos fazer aquilo. Ai, prof, fazer tal brincadeira. Prof, vamos fazer não sei o que e tal. E você precisa, ou às vezes elas trazem uma boneca, elas trazem alguma coisa. E, gente, por que eu não vou aproveitar aquilo que elas trouxeram? Sabe? Por que eu não vou pegar aquilo que elas trouxeram com tanto carinho para dentro da minha sala de aula? Com tanto entusiasmo, né? E vou estragar aquilo. E vou dizer, não, você não pode ficar com isso aqui, você tem que levar isso para fora da sua sala de aula. Não! Trouxe a boneca? Então vamos lá. Então hoje a gente vai fazer, todo mundo vai ser bonequinha. A gente vai caminhar por aí com mãozinha de boneca, e você já bota lá a mãozinha da bonequinha. E você já tá trabalhando o movimento staccato, porque a criança tá andando que nem boneca. E agora a gente vai virar bonequinha, ó, movimentos durinhos, e vamos trabalhar. E você vai trabalhando como a boneca, certo? E agora então a gente vai fazer uma roda, todo mundo em volta da boneca tal. Faz a roda. Usem as coisas que as crianças trazem para vocês, sabe? Aproveitem. Chegou alguém com um livro, às vezes elas trazem um livrinho de história, gente. Aproveita aquele livrinho para fazer sua aula. Aproveita a historinha. Lê ali meia dúzia de páginas, inventa o resto e vai fazendo. Usem as coisas que as crianças trazem para vocês, sabe? E é por isso que eu digo que a gente não pode ter as coisas fechadas. A gente precisa ter um conhecimento gigante, a gente precisa ter objetivo, a gente precisa ter seleção de conteúdo, a gente precisa ter planejamento, mas a gente precisa ter bagagem para quando a gente chega ali naquele momento, a gente consiga utilizar e aproveitar as coisas para que a aprendizagem aconteça. Tenho certeza de que quando uma criança traz para vocês um material, alguma coisa, tá? E vocês dão um jeito, conseguem colocar e incorporar aquilo na aula de vocês, aquela aprendizagem vai ficar para sempre na cabeça daquela criança, no corpo daquela criança, na vida daquela criança e das outras também, tá? Por quê? Porque você validou o sentimento dela, você validou o que ela trouxe para você, certo? Então, espero aí que eu tenha conseguido ajudar aí um pouquinho vocês com essa aula de hoje, da gente pensar um pouquinho não só em como a criança aprende, mas também em como a gente consegue utilizar esses tipos de abordagem dentro das nossas aulas de dança pra gente poder ir ensinando, tá? Eu, claro que não consigo trazer todo o conteúdo aqui pra vocês, tá? Mas a gente pode conversar ainda mais sobre isso, de repente fazer um recorte ainda aí um pouquinho menor e fazer uma aula aí sobre determinada faixa etária e coisas que a gente pode ensinar para as crianças, certo? Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, sugestões, coisas que vocês queiram saber, temas que vocês querem que eu aborde nas nossas aulas, fiquem à vontade, tá? Escrevam, coloquem nos comentários, certo? E se vocês têm pessoas que vocês conhecem, que vocês acham que seria bacana, colegas, enfim, né? Podem compartilhar aí a nossa aula, né? Ou marque o nome aí da pessoa no comentário para ela poder assistir também, né? Porque conhecimento, eu sempre digo, né? Conhecimento não foi feito para ficar guardado em livro, conhecimento foi feito pra gente compartilhar, né? Para que a gente possa transformar através da nossa arte, que é a dança, através disso que a gente ama, cada vez mais pessoas, cada vez mais crianças, cada vez mais professores. Certo, gente? Um grande abraço então para vocês, beijinhos e tchau, tchau!